A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aí na quarta parte e hoje vou falar porque devemos orar todo dia ao meio-dia. O que é um portal do meio-dia? Hoje eu irei ler, a quarta parte, porque devemos orar ao meio-dia. Você vai entender agora o mistério, porque devemos orar todo dia ao meio-dia. Vou ler aqui para vocês. O que é um portal do meio-dia? Quando paramos para pensar sobre o portal do meio-dia, o que é um portal do meio-dia? A palavra de Deus nos mostra muitos versículos a respeito do meio-dia. Vejamos em Isaías capítulo 16, versículo 3. Dá conselhos, executar o juízo e fazer a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. O pino do sol está dizendo que ao meio-dia nós somos seres sem sombras. Nós somos seres sem sombra. Vou repetir novamente para os irmãos entenderem. O que é um portal do meio-dia? A palavra de Deus nos mostra muitos versículos a respeito do meio-dia. Aqui em Isaías, capítulo 16, versículo 3, diz assim, irmãos: dá conselhos e executa o juízo e fazer a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. O pino do sol está dizendo que é ao meio-dia. Nós somos seres sem sombra, irmãos. A sombra está debaixo dos nossos pés. Você já, quando chega ali umas 10 horas, 11 horas, quando você sai, o sol está quente, o que você vê quando olha para o chão? Você não vê a sua sombra debaixo dos seus pés? Pois bem, você está entendendo o que acontece? A sombra está debaixo dos vossos pés. Vou dar continuidade do livro do irmão aqui lendo. No ano de 2021, eu estava na cidade de Palermo, na Itália, na ilha Cilícia, e ali Jesus mandou que eu jejuasse 40 dias para chegar um avivamento naquela ilha da Itália, e entrei naquele jejum longo naquela ilha, e no 35º dia do jejum eu estava orando ao meio-dia e Jesus falou comigo dizendo assim: Paulo, você sabe a importância de orar ao meio-dia? E Paulo respondeu: sei. Jesus disse novamente: vou te perguntar novamente. Paulo, você sabe a importância de orar ao meio-dia? E Paulo respondeu: sei, Senhor. Jesus disse novamente: vou te perguntar novamente. Paulo, você conhece o valor de uma oração no meio-dia? E Paulo respondeu: não, Senhor, não sei. E Jesus disse: então eu vou te explicar. E Jesus começou a dizer para Paulo Canuto: Paulo, é que Satanás, você sabe, ele não é onisciente,
nem onipresente e nem onipotente, mas ele precisa ser informado das coisas que estão acontecendo. Ao meio-dia, ele chega na capital da nação, reúne todos os seus principados e potestades, mas principalmente principado das capitais, dá determinações para que estes demônios devastem as coisas pós meio-dia. E as coisas acontecem e os seres humanos não entendem por que elas acontecem. E Jesus começou a falar para Paulo: ao meio-dia, Paulo, você é um ser sem sombra. A sua sombra está debaixo de seus pés. Se ao meio-dia você chegar debaixo da desobediência, você pode ter dias ou entardecer de grandes trevas, porque a sua sombra vai definir aquilo que Deus tem para a sua vida, ou a legalidade que o inimigo tem na sua vida. Eu parei para pensar e fiquei pensando. Paulo, disse isso. Paulo estava dizendo, eu parei para pensar e fiquei pensando. Aí Jesus voltou a falar para Paulo dizendo, Paulo Canuto, tá, irmão? Não é Paulo do apóstolo, não. É Paulo aqui do livro que eu estou dizendo. Então Jesus disse para Paulo, quando você abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia. Aí, Paulo abriu a Bíblia dele e Jesus disse, abra em Deuteronômio 28 e 29. Que diz assim, apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e ninguém haverá que te salve. Meio-dia. Meio-dia eu posso estar debaixo da bênção, mas posso estar debaixo da maldição. Quando lemos em Isaías, capítulo 59, versículo 10, que diz, apalpamos as paredes como cegos, sim, como ao que não tem olhos, andamos, apalpamos, tropeçamos ao meio-dia. Como nas trevas, entre os robustos, somos como mortos. Irmãos, precisamos ler e prestar atenção nas coisas que podem acontecer ao meio-dia. Prestem atenção o que acontece ao meio-dia. Na cidade, com os vizinhos, dentro da sua casa, seja onde for. As trevas podem realmente... Se houver pecado em nossas vidas, se sairmos da unção, da obediência, dos mandamentos de Deus, vamos sofrer danos terríveis. Portal do meio-dia. Pode trazer grandes maldições pela desobediência, pela falta de respeito ao que Deus tem. Satanás pode garantir uma legalidade e ativar uma maldição. Por causa da legalidade, eu e você, de repente, em pleno meio-dia, estamos mergulhados num mundo tenebroso, debaixo de trevas sem fim. Porque não entendemos o propósito, o projeto de Deus. Ficamos presos em trevas sem saber o que estamos presos nas trevas. Na verdade, estamos presos por desobediência, por desrespeito àquilo que é de Deus ou por falta de conhecimento daquilo que é de Deus. Então, precisamos entender, irmãos, que ao meio-dia as coisas acontecem. Ao meio-dia, coisas se manifestam. Quando vemos aqui na palavra de Deus, em Jeremias, capítulo 15, versículo 8, as suas viúvas, que diz assim,
As suas viúvas se multiplicam mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela a angústia e o pavor. Podemos ver aqui uma ação terrível, irmãos. Ao meio-dia, as trevas com legalidades se proliferam e as coisas acontecem. Vejamos aqui uma introdução de tudo isso que são verdades. Deus nos mostra que o mundo espiritual existe e que há um portal ao meio-dia. Ele pode ser um portal de bênção para os obedientes ou de maldição para os desobedientes. Se somos obedientes a Deus, vamos viver o melhor das vitórias e das bênçãos. Estamos estudando Portal do Meio-Dia, Mundo Espiritual Ativo. Olhando para a palavra em Jeremias, capítulo 20, versículo 16 e 18, que diz assim: Esse homem, como as cidades que o Senhor, se tem compaixão, se sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamou pela manhã, e ao meio-dia alarido, porque não me matou Deus no ventre materno, porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque sai do ventre materno tão somente para ver o trabalho e tristeza e para que se consuma de vergonha os meus dias. Olha o que é uma maldição ao meio-dia, irmão. Todos os versículos que eu estou citando nesse livro você pode examinar na sua Bíblia, porque eu estou citando os versículos e lendo os versículos. Você pode estar verificando na sua Bíblia também. Olha o que é uma maldição ao meio-dia, irmãos. Nós estamos estudando sobre o portal do meio-dia do mundo espiritual ativo para você entender. Eu estou lendo esse livro porque serviu de muito válida para a minha vida e vai servir para a tua vida também. Gente, se a sombra ao meio-dia embaixo dos nossos pés, o sol virá e a nossa sombra começará a iniciar a nossa nova sombra na virada do dia, ao meio-dia, do amanhecer para o entardecer, se estivermos debaixo da obediência, debaixo da santidade, debaixo da autoridade que Cristo nos dá para viver e vencer no mundo espiritual, em Isaías 58, versículo 10 diz assim: Se abrires a tua alma ao faminto e afartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Olha que coisa tremenda, irmão. Mesmo que você esteja nas trevas, vai resplandecer como luz do meio-dia, porque você está debaixo da obediência. Então a luz brota como se estivéssemos presos nas trevas, mas resplandecendo como luz ao meio-dia. Eu acho isso daqui tremendo. No Salmo 37, versículo 6. Diz assim: Farás sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Mesmo que estivéssemos debaixo de batalha, de uma guerra, de um confronto, uma luta bem acentuada, onde as trevas tentam nos sufocar, a nossa luz resplandecerá como o sol do meio-dia. Deus resplandece em nós de maneira gloriosa e fabulosa, que podemos degustar das coisas mais importantes que o céu tem para nós. Podemos viver dias de grandes vitórias, dias de grandes alegrias no Senhor Jesus, porque estamos vivendo no melhor momento, mesmo que estamos em guerra. Em confrontos, nossa sombra está abençoada. No Salmo 55, versículo 17, diz assim: À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas
e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. À tarde, ao meio-dia e ao amanhecer, muda o horário, mas não muda ao meio-dia, viu, irmão? À tarde ou pela manhã, seja o horário que for da manhã, meio-dia, levantarei a minha queixa e ele me ouvirá a minha voz. É ao meio-dia. Viu como é que tem um mistério ao meio-dia? Como eu acabei de ler aqui para vocês. Amém? Ao meio-dia nós temos um horário relevante. Que você tenha um compromisso com Deus em orar ao meio-dia. Pela sua vida espiritual, pela sua família. Que grande coisa o Senhor fará na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a paz do Senhor.